Quem já sofreu com uma infecção urinária sabe o quanto essa doença é dolorosa. Os especialistas recomendam cuidados, principalmente para as mulheres, que têm mais chances de contrair as bactérias. Bom, você vai ver uma reportagem especial que nós preparamos sobre infecção urinária, daqui a pouco a gente mostra ela, e nós vamos então começar a responder as nossas dúvidas. Hoje então falando sobre infecção urinária. Para isso nós convidamos o nefrologista, Dr. Fabiano Bischuetti. Doutor, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado pelo convite. Como eu disse ali na introdução, as mulheres estão mais propensas a desenvolver a doença, por quê? Isso, então, a infecção urinária é uma doença, talvez a doença bacteriana mais comum que acomete seres humanos. E as mulheres, para ter noção de como essa prevalência é grande, cerca de 50% até 60% das mulheres em idade adulta vão desenvolver pelo menos um episódio de infecção urinária. A principal explicação para isso é mais uma questão anatômica, porque a uretra da mulher é mais curta e isso favorece a ascensão de bactérias e consequentemente, a infecção urinária. Além disso, o início de atividade sexual, às vezes a baixa ingesta hídrica, tudo isso aí acaba aumentando o risco das infecções urinárias. Vamos acompanhar então a reportagem que nós preparamos sobre esse tema. Os sintomas surgiram pela primeira vez há 25 anos. Dói demais. É aquele incômodo mesmo a urinar, aquela sensação de queimação, de ardor. Ana foi ao médico. Era infecção urinária. De vez em quando eu tenho uma crise. A cada 2 anos, uma vez no ano, normalmente eu tenho. A doença, quase sempre provocada por bactérias, não tem cura, mas as crises podem ser evitadas. Há fatores que minimizam e diminuem a incidência das infecções, que seriam ingerir grande quantidade de líquido, urinar com uma frequência, com regularidade, não manter a bexiga cheia. Algumas pessoas têm predisposição. Pacientes portadores de calculose urinária, diabéticos, gestantes. A incidência nas mulheres é maior. As mulheres apresentam de 10 a 20 vezes a incidência maior de infecção urinária que os homens. Nós estamos falando do adulto jovem, sendo que a partir de em torno dos 60 a 70 anos, o número de infecção entre homens e mulheres se iguala. Alerta do especialista: não ignore os sintomas. Quando os sintomas forem sintomas com febre, mal-estar, calafrio, obrigatoriamente procure um médico ou um hospital com urgência. Esses sintomas podem ser graves. Mesmo as infecções urinárias, aquelas dos sintomas mais brandos e repetitivos, também necessitam de um aconselhamento, de uma consulta médica para o tratamento correto e para o uso adequado dos antibióticos. Ana é rigorosa. Vou sempre ao médico e sigo todas as orientações. Quadro MGTV Responde, nós estamos falando então sobre infecção urinária e com a gente aqui o Fabiano Bischuetti, que é nefrologista. Doutor, vamos então às perguntas. A gente tem aqui a Clélia do bairro Alfredo Freire, ela sofre muito com infecção de urina, tem cistite, com isso passa de 5 a 6 dias sem urinar. Ela só consegue urinar depois de ir ao hospital. O que pode causar essa prisão de bexiga, ela fala? Então, a prisão, essa dificuldade de estar eliminando a urina, às vezes não é tão comum com os quadros de infecção urinária. Talvez pelo quadro de dor, pelo quadro, possa ser uma das coisas que esteja dificultando essa eliminação. Como ela já tem esse quadro de infecção urinária recorrente, quando a pessoa tem mais de 3, quando a mulher principalmente tem mais de 3 episódios de infecção urinária por ano, deve ser feita uma investigação com o médico para saber o que está predispondo. Será que existe alguma bactéria que é de difícil tratamento, que precisa ser erradicada? Se existe alguma má formação do trato urinário que está predispondo essa recorrência de infecção? Mas a prisão da urina, no caso, assim, essa dificuldade para urinar, às vezes é mais pelo quadro de dor do que necessariamente por alguma alteração causada pela infecção. Cistite e infecção urinária são as mesmas coisas ou são coisas distintas? Cistite é um tipo de infecção urinária. A infecção urinária ela é dividida assim, em 2 grandes grupos. A cistite, que é também chamada de infecção urinária baixa, onde a pessoa tem só os sintomas do trato urinário inferior. Dor para urinar, queimação, desconforto, aquela sensação de ir ao banheiro toda hora e sempre urinar em pequena quantidade. Essa é a infecção urinária baixa, também chamada de cistite.
A infecção urinária alta, que é também conhecida como pielonefrite, ela já é um quadro mais grave. A pessoa já tem queda do estado geral, febre, e se não for tratada, ela pode até se generalizar nos quadros assim pode até virar uma sepsemia. Mas, na grande maioria dos casos, são quadros de cistite, que é a infecção urinária não complicada, a infecção baixa. Do bairro Boa Vista, pergunta da Marcelena, faço xixi demais. Às vezes ele sai da cor vinho, sinto muita dor na bexiga, parece que ela está pesando. Já fiz exame, mas não apareceu nada. O que ela pode fazer nesse caso? Bom, muitas vezes, assim, a alteração da cor da urina, a urina mais escura, a infecção urinária ela pode causar sangramento urinário, que pode ser visível macro ou até microscopicamente só detectado em exames. Geralmente, esse quadro de urina mais escura, a gente tem que investigar para ver se não pode ser, às vezes, a presença de um cálculo renal que possa estar machucando o canal, algum cisto, alguma coisa. Porque o diagnóstico de infecção urinária ele é feito pelo exame de urina e com a cultura. Se ela tem as queixas, mas as culturas são negativas, ou seja, não está crescendo nenhuma bactéria, o diagnóstico de infecção urinária é menos provável, tem que inclusive passar por uma avaliação ginecológica também. Geralmente a gente ouve falar que a cor da urina é aquele tom mais claro. Isso vai variando de acordo com cada pessoa ou isso é geral para todo mundo? Geralmente a cor da urina, a gente espera uma urina mais clara mesmo, ou até um amarelo um pouco mais claro. A alteração da cor da urina é uma coisa que às vezes a pessoa queixa-se muito dessa alteração, mas pode ser devido, por exemplo, a baixa ingesta de líquido, pode fazer com que a urina fique mais concentrada. Determinados exercícios físicos, a pessoa faz muito exercício físico, faz urina depois, pode ter uma coloração mais escura. Então, assim, a cor por si só pode significar alguma coisa, mas não necessariamente uma infecção. Arlete do Cidade Jardim, eu tenho uma infecção urinária que vem de 2 em 2 meses. Fiz exame, não deu nada. Tomo remédio com cálcio, sinto que ela volta. Será que tem a ver? Alguns tipos de medicamento interferem? Bom, a medicação à base de cálcio, que parece que tem um modismo de fazer essa suplementação de cálcio, para algumas pessoas que já têm a predisposição, elas podem eliminar um pouco mais de cálcio, fazer o que tem aquela areinha que o pessoal fala no exame de urina, e isso pode causar, às vezes, alguma dor, algum desconforto. Que medicamento induz infecção urinária? Só aqueles, assim, às vezes a pessoa toma antibiótico por determinado motivo, isso acaba diminuindo a flora bacteriana normal do trato urinário e acaba predispondo à infecção. Mas medicamento em si, uma causa e efeito assim direto, acredito que não. A Julie, do Parque das Américas, em Uberaba, segurar o xixi por muito tempo pode provocar infecção urinária? Sim, né? Com certeza. Isso é uma das orientações que a gente faz, principalmente as mulheres que acabam tendo muitos episódios de infecção urinária. A gente sempre orienta a tomar bastante líquido para aumentar o número de micções ao dia. E isso é um fator protetor contra a infecção urinária. Doutor, essa infecção, tanto no caso do homem quanto da mulher, pode se agravar, subir o canal da uretra e chegar até os rins? Isso, no caso de homens, assim, já é um pouco mais complicado, é mais raro. Mas, sim, quando a infecção não é tratada, dependendo do tipo de alguma possível má formação urinária que a pessoa possa ter e da virulência, da patogenicidade dessa bactéria, casos não tratados de infecção urinária podem evoluir para a pielonefrite, que é a infecção alta, e aí causar uma série de problemas maiores. A Maria Helena, do bairro Estados Unidos, a urina dela tem um mau cheiro já faz um bom tempo. Ela tem 51 anos. O que pode ser? Ela bebe pouca água. Então, mau cheiro urinário, às vezes pode ser infecção urinária, às vezes pode ser uma infecção ginecológica, lembrando que as mulheres, assim, depois de uma certa idade, mulheres na menopausa, o risco de infecção urinária aumenta, as vulvovaginites, infecções ginecológicas aumentam também por perda natural das defesas. Então, esse cheiro forte que ela apresenta, ela deve realizar no exame para ver se não existe a presença de uma infecção associada. Que hoje fala sobre infecção urinária. Nosso entrevistado é o nefrologista, Dr. Fabiano Bischuetti. Doutor, continuamos então com as perguntas, agora do bairro Boa Vista. A Laudicélia, constantemente sofro com infecção urinária. Isso pode ser falta de água?
Um dos fatores de risco que a gente sempre fala para o paciente é a baixa ingestão de água e com isso a paciente ela vai pouco ao banheiro. Então uma das medidas mais simples que acaba protegendo contra a infecção urinária é realmente aumentar a ingesta de água e aumentar o número de micções ao dia. A Sandra do Recanto da Terra quer saber se problemas emocionais podem desencadear uma infecção urinária. Quer saber também se menstruação tem alguma relação, se deixa a mulher mais propensa a ter. Bom, problemas emocionais só no sentido de estar causando uma diminuição da imunidade, mas especificamente assim problemas emocionais não acredito. Em relação à menstruação, o que a gente sabe é em relação ao final da menstruação, as mulheres na pós-menopausa, esse é sim um fator de risco importante para o desenvolvimento de infecção urinária. A Sandra do Valim de Melo, em Uberaba, ela foi diagnosticada com infecção urinária, mas ela não sente dor. Isso é normal? Então, isso é uma coisa interessante, diferenciar a infecção urinária da presença assintomática de bactéria na urina. A infecção urinária, além da presença de bactéria, é mandatório que existam sintomas, dor para urinar, queimação no canal, etc. Quando existe só a presença da bactéria na urina e a pessoa não sente nada, é o que a gente considera na clínica como bacteriúria assintomática, onde o único grupo que se beneficia desse tratamento são as gestantes. Então, no caso dela, ter a infecção, ter a presença da bactéria, mas não ter os sintomas, não quer dizer que ela tem infecção.